Bom, então vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre a estrutura atômica, falamos sobre prótons, nêutrons e elétrons, como é que a gente identifica cada um deles através do símbolo de um elemento químico e como é que a gente determina a massa atômica desses elementos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a periodicidade desses elementos. Periodicidade significa que eles foram arrumados de tal maneira que eles tivessem características semelhantes organizadas em períodos. Essa organização, ela vem da tabela periódica. Não foi construída de uma vez. Ela foi construída aos poucos, de acordo com os elementos que se conheciam e com as características que foram determinadas. A tabela ela foi começada a construir em 1829 ou 1824, dependendo do autor que coloca, e foi terminada em 1913 com a tabela periódica que a gente conhece hoje. Então, vamos ver como que foi a evolução dessa tabela. Nesse período, em 1829 e 1824, a primeira tentativa de classificação das características dos semelhantes foi dada pela tríade dos elementos químicos. O que significava essa tríade? Esse cientista alemão, ele pegava dois elementos químicos, como por exemplo o cálcio e o bário, e a média da massa atômica deles e via qual seria o elemento que tivesse essa massa média. E agrupava então esses elementos de 3 em 3. Ele conseguiu apenas alguns casos, com cerca de 12 a 16 elementos químicos. Depois disso, perdeu-se, porque ele não conseguiu mais determinar massa média para todos os elementos em tríades. Então, como não servia para todos, foi abandonada essa teoria. Foi abandonada essa teoria e começou um novo estudo. Nesse novo estudo, um outro cientista, ele organizou agora os elementos químicos de acordo com a sua massa atômica, mas não numa tabela. Ele organizou como se fosse numa grande espiral. Essa foto aqui mostra como é que seria essa espiral, que eles eram organizados em ordem crescente de massa atômica. Todas essas massas eram em função do oxigênio, que tinha como base essa matriz que ele construía, e ela parecia uma rosca de parafuso. Então, esse tipo de organização foi conhecido como parafuso de telúrio. Ele conseguiu colocar na matriz aqui, ele colocava na descida da rosca os elementos em ordem crescente de massa, e na vertical ele conseguia perceber as semelhanças entre esses elementos. Só que, de novo, ele não conseguiu fazer isso para todos. E aí caiu por terra de novo essa tentativa de organização dos elementos. Depois, em 1869, o Dmitri Mendeleev, esse outro cientista, ele tentou organizar esses elementos em forma de tabela. Foi a primeira vez que a tabela periódica chegou a ser escrita numa forma de tabela. E ele organizou pela massa atômica dos elementos. Então, ele fazia um crescimento da massa atômica em linhas, e ele quebrava essa linha quando ele via que esse próximo elemento tinha uma característica semelhante ao elemento de baixo. Então, ficou mais ou menos organizado dessa forma. Ele começava a fazer aqui numa linha, ordem crescente de massa atômica. Quando o próximo elemento tivesse a característica semelhante ao que estava na linha de cima, ele quebrava essa tabela e organizava numa próxima linha. Então, ele conseguiu colocar bastante elementos químicos, mas ele não conseguiu fazer essa representatividade para todos. Porque, por exemplo, o lítio e o sódio, eles tinham características semelhantes. Mas quando ele chegava no cobre e na prata, não eram as mesmas características que tinham nesses. Então, ele não conseguiu fazer pela massa. Um outro cientista, que foi o Meyer, ele pensou o seguinte: foram feitas várias tentativas tentando colocar em ordem os elementos químicos pela massa. Então, ele mudou isso. Ele falou, eu vou colocar em relação do volume atômico com a sua massa atômica. E ele fez uma nova tabela, uma nova tentativa de tabela, relacionando em ordem crescente a razão de volume atômico pela massa atômica, tentando separar os elementos também por essa periodicidade. Foi na mesma época que Mendeleev, esse foi em 1869, esse foi em 1870, só que o dele ficou um pouquinho pior. Então,
naquela época, a tabela periódica pela massa ganhou o maior destaque. Depois disso tudo, o Henry Moseley, que foi o último criador da tabela periódica, pensou de maneira diferente. Ele falou, se pela massa atômica não está dando certo, eu vou tentar organizar essa tabela por aquilo que caracteriza um elemento químico, que é o seu número atômico. Então, ele organizou a tabela periódica pela ordem crescente do número atômico dos elementos químicos. Então, ele seguia numa forma horizontal, até que o próximo elemento químico tivesse a característica semelhante ao dessa linha, ao primeiro dessa linha, então ele quebrava a tabela. E essa daqui foi a tabela periódica que ele conseguiu construir, que é aceita até hoje. Essa que eu apresento para vocês é uma tabela periódica atual. Então, quando foi construída lá em 1913, não tinham ainda todos os elementos que vocês estão vendo aqui. Mas depois eles foram encaixados e continuou dando certo, e essa tabela é aceita até hoje. O que essa tabela nos dá de informação? A gente tem a informação de qual é o elemento químico, o símbolo e o nome dele. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não dá certo. Descer aqui. O símbolo e o nome dele. Também nos dá informação do seu número atômico, que nos dá um valor de massa atômica. E eu não sei se vocês lembram que na semana passada a gente calculava a massa atômica como a soma do número de prótons e do número de nêutrons. O número de prótons e o número de nêutrons são valores inteiros. Então a massa sempre dava um valor inteiro. Só que se a gente olha na tabela periódica, a massa não é um valor inteiro. Como que é calculada essa massa? Essa massa é calculada como média periódica dos naturais que existem daquele elemento. Então, como seria um exemplo disso? Vamos supor o magnésio. O magnésio possui 3 isótopos na natureza. Um deles com massa de 24, outro com massa de 25 e outro com massa de 26. Todos eles possuem o mesmo número atômico, que é 12. De nêutrons dele varia. Na natureza, esse magnésio de massa de 24 unidades está em 80% em abundância. O de 25, 10% e o de 26, 10%. Isso é feito uma amostragem, é uma estimativa. E como é que a gente vai calcular essa massa média, então? A gente vai aplicar a média ponderada. A média ponderada nada mais é do que a gente multiplicar a massa correspondente àquele elemento químico, aquele isótopo, pela sua abundância. Só que a gente vai escrever em forma numeral e não em forma de porcentagem. Então, 0,8 vezes 24, mais 0,1 vezes 25, mais 0,1 vezes 6. Isso aqui é uma média ponderada. Fazendo essa continha, a gente tem uma massa magnésio de 24,3 unidades de massa atômica. Então, a massa agora ela deixa de ser um número inteiro, que é só a soma do prótons e o número de nêutrons. Ela passa a ser agora a média ponderada entre todos os isótopos deste elemento químico na natureza. A tabela periódica também ela é muito importante para a gente identificar algumas características desses elementos. Uma dessas características é a distribuição eletrônica desses elementos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos na tabela periódica 18 colunas e 7 linhas. Essas linhas aqui, elas representam a camada energética que está distribuída o elétron mais distante. Nesse primeiro aqui, a nossa camada é a camada 1, camada K. Nesse último aqui, a nossa camada é a 7, KLMNOP. KLMNOPQ, falei certo. Essa é a nossa última camada energética distribuída na eletrosfera. É isso que vão representar essas linhas para a gente. Então, os átomos cuja distribuição
os átomos cuja distribuição do elétron mais distante está na camada K vai estar nessa primeira linha. Nessa camada 5 vai estar nessa linha do quinto período. Então, essas linhas aqui vão indicar para a gente aonde está distribuído o elétron mais distante.